Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdos de alto valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E o meu é Leandro Barcelos. Nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. Aqui a gente traz ou tenta formar um plano para a gente colher 100 sacas por hectare na tua lavoura, mesmo com veranico ou clima desfavorável. E hoje, né, Matheus, a gente vai estar falando aqui com uma pessoa, um profissional que a gente admira demais e tenho certeza que faz toda a diferença. Nós estávamos conversando antes um pouquinho aqui, mostrando que o que a gente vai falar hoje é tipo a cereja do bolo, mas que sem ela não fica bom o bolo, né? Mais ou menos assim. E a gente vai estar, o título hoje daqui do nosso bate-papo é como aumentar a produtividade das pessoas na fazenda, né? Com o nosso amigo Mauro Stefani, né? Que vai estar aqui falando com a gente, ele vai contar a história dele, vai se apresentar. Mas para introduzir, né, Mauro, eu gosto muito assim de contar e eu tenho certeza absoluta disso. A gente fala dos segredos da produtividade, né? Todo mundo quer saber, mas qual que é o segredo da produtividade, da alta produtividade? E, mas é o calcário, é o gesso, é não sei o quê. E eu sempre falo que tem o ambiente, tem o solo, tem a planta, né? São fatores importantíssimos, pilares, né? Mas sempre eu digo assim que tem um segredinho, que é o básico. A gente vai contar algumas histórias sobre isso aqui, do nosso dia a dia, que eu falo de pessoas, né? Pessoas, se não tiver elas, pode ter o robô, pode ter o avião melhor, o trator melhor, se não tiver a pessoa lá executando os processos, que é isso que o Mauro faz. E hoje eu falo assim, talvez esse aqui dos podcasts mais importante, Matheus, que eu vejo assim, que a gente fez até hoje. Tem toda a parte técnica, magnésio, papapá, aquela história toda, mas as pessoas, para mim, elas são fundamentais e a gente vai desenvolver, Mauro, nesse decorrer do nosso bate-papo aqui. Então, Mauro, se apresente, conta aí de onde é que veio. Eu achava que o Mauro era baiano, mas ele não é baiano, né? Mas tudo certo, já viramos baiano, né? Mas o Mauro, conte de onde é que você vem. Até uma cidade bem interessante lá do Rio Grande, né? E, Mauro, se apresenta para nós aí e depois, né, a gente vai falar, né, o porquê que para chegar a 100 sacos por hectare precisamos de pessoas produtivas na fazenda. Muito bem, bom dia. Uma satisfação grande estar aqui com vocês, né, Leandro e Matheus, na Raiz da Solução. Bom, meu nome é Mauro Stefani, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Brécia. Só de quem fala a verdade. Exatamente. Nova Brécia é conhecida como a capital da mentira, que tem um festival de piadas lá. Muito legal. Né? E realmente é uma cidade pequena, mas que ficou famosa em função disso. E também de lá que saem os melhores churrasqueiros do Brasil, né? Também lá a estátua na praça da cidade é de um churrasqueiro. Legal, né? Isso eu não sabia, mano. Pois é. Então, quando precisar de um churrasco, aí eu tô junto. Bom, e aí eu nasci em Nova Brécia, né? Me criei numa outra cidadezinha depois de 10 anos, quando eu conheci a energia elétrica, né? Que antes não tinha. Não tinha. A gente viveu bem no meio do interiorzão. A gente costuma dizer que plantava a tiro e colhia no laço, porque era muito morro, muita pedra. Então era aquela vida de colono mesmo, né? Não era nem agricultor, era colono, que nós somos descendentes de italianos, né? Então todo mundo tinha essa vida, era natural, era normal, né? E aí depois a gente mudou então para uma cidade chamada Travesseiro, virou município. Eu participei da época da emancipação ainda, né? Fui ativo na época, tinha uns 14 para 15 anos. Então, com 14 anos comecei numa fábrica de calçados, que na época podia trabalhar, né, com carteira assinada. Então, dos 14 até os 18 fiquei na fábrica de calçados que tinha naquela localidade, que era o destino de todo mundo que formava a 8ª série, ia para a fábrica de calçados, né? E tipo assim, pro meu pai e minha mãe já estávamos formados, era natural, era uma coisa normal, o filho conseguisse formar na 8ª série já era uma grande coisa na época, né? Porque tanto meu pai quanto minha mãe tinham nem o ensino primário. Certo. Né? E aí, depois disso, então, eu fui para o Exército, servi o Exército Brasileiro, voltei para a cidade, na fábrica, e aí que começou aquela idade que a gente vai mudar o mundo, né? Eu não queria mais ficar no interior, eu queria sair. Aí eu fui a Porto Alegre, né? Trabalhar em restaurantes, churrascarias, que era o destino de todo breciense na época. E aí, enfim, o destino me trouxe para o Nordeste, né? Aonde eu fui morar em Sergipe durante
Em 2001 fui para Sergipe, me formei em engenharia de produção lá, né? Que na época eu só tinha o 2º grau, quando cheguei em Aracaju, Sergipe. Então eu fiz minha graduação e trabalhei com fábrica de móveis durante 7, 8 anos, né? Passei desde de estagiário, todo o processo de PCP, de planejamento, supervisor de produção e até que fomos para o setor de logística. E aí fiquei 7 a 8 anos, se eu não me engano, nessa fábrica. E foi quando surgiu aí uma oportunidade de eu trabalhar no Senai Cimatec de Salvador, né? Aonde eu realmente conheci a ferramenta do Lean Manufacturing, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí eu passei quase 9 anos no Senai Cimatec, atendendo todo o interior da Bahia em processos de produção na indústria, né? Que o Senai é o Serviço Nacional da Indústria, né? Então não tinha agro no meio até há 2 anos atrás. Foi quando eu descobri, né, que eu poderia atuar com o Lean no agro. E aí hoje eu estou aqui no agro, né? Depois de... já faz 2 anos que eu estou na região. Então, desde 2001, Mauro, então aqui no Nordeste, vamos pensar. Isso, eu sou mais nordestino do que gaúcho já, né? Eu já estou mais tempo aqui, aí já dá para imaginar a idade, né? É que eu brigo, Mauro. Hoje, se falar mal de baiano, a gente já sai brigando, pois né? Mas é isso mesmo. Não, vamos lá. Não, mas legal, né, Matheus? Não, show de bola. E como que foi essa conexão do agro? Como que você descobriu o agro para usar a Lean Manufacturing? Lean Manufacturing. Rapaz, é uma história meio engraçada. Eu estava fazendo o roteiro, né? Eu vinha por várias cidades. Normalmente eu atendia várias cidades pelo Senai, então nos interiores. Eu lembro que eu estava vindo de Santa Maria da Vitória para Luiz Eduardo Magalhães, que eu atendia indústrias e aqui em Luiz Eduardo. Não tinha nada a ver com agro ainda. Mas eu conheci o Luiz Eduardo Magalhães em 2014. Certo. Né? Pelo Senai, atendendo, na época, Madeira Imobiliário, que eu cuidava dessa área. E aí eu vinha de Santa Maria da Vitória e um dia eu passei na beira, na estrada, tinha uma fazenda onde tinha uns 10 a 12 pessoas paradas na beira de uma cerca. E tinha 2 trabalhando e 10 olhando. Aí... O mais normal que acontece nas fazendas hoje. Aí eu passei, eu disse, mas não é possível, cara. Aí eu comecei a me perguntar, mas quem foi que determinou para eles virem aqui? Teve um planejamento? Comecei a me perguntar. Certo. Né? Mas por que botaram 12 pessoas para fazer uma cerca? E aí eu quase perdi o volante. Foi um insight tão grande, mas tão forte, tão poderoso na minha vida. Legal, mano. Que eu quase perdi eu fui para as capoeiras, tanto é que eu parei o carro porque encheu de mato na frente. Foi eu fiquei cego. Eu disse, cara, é isso, o Lean no agro. Isso dá para aplicar no agro, porra, não tem planejamento, não é possível. E aí, a partir daquele momento, não saiu mais de jeito nenhum. Era dia e noite eu pensando como é que eu vou fazer para eu chegar no agro, né? Então foi aí que eu me joguei pro agro mesmo, por causa desse insight aí. Nossa, legal. Não, muito massa, né? E o contato, Simoro, eu lembro que tu me contou, mas, né, tipo assim, foi aqui em Luiz Eduardo, você encontrou uma fazenda, como é que foi mesmo a história? Eu estava atendendo uma indústria, né, uma reforma de carrocerias, né, a Multicom. Sim, né? Nosso amigo Ney. O amigo Ney, meu padrinho, eu costumo dizer que Ney, ele e a Patrícia são meus padrinhos daqui, né, que eles me incentivaram muito. E por um acaso do destino, um dia eu passei um final de semana aqui, fui por a chácara deles, estava ajudando a fazer o trato das ovelhas lá, dos becos que a gente chamava. Daqui a pouco me chega um senhor lá, eu disse, rapaz, quem é esse cara? Vai atrapalhar meu domingo aqui, né? Eu gostava de ficar com o Ney, eu não conhecia esse cara. Sim. No fim das contas, era um parente deles, um tio da Patrícia, que tinha uma fazenda, que são os Rendes, que você também atende. Leonildo, pelo amor de Deus, um abração para essa família toda. O Leonildo chegou lá e a gente se identificou demais. Primeiro, ele cantor. Era gremista, 2 gremistas, e gostava do Teixeirinha. Pronto. Aí fechou, já começamos a cantar lá mesmo, e aí ele se interessou muito. Aí deixamos brincadeira de lado, ele queria entender como é que funcionava o meu trabalho na indústria. Mas isso foi antes de eu ter aquele insight também, tá? E aí, sim. Foi antes do insight. Porque aí eu disse, não, mas o Senai só atende indústria, eu não estava pensando nisso naquele momento. Sim. Aí com aquilo lá, com aquele outro insight que eu tive, aí eu disse, pronto, agora sim, agora caiu a ficha, encaixou. E aí eu atendi eles, inclusive pelo Senai, na Algodoeira, né, que era para eu entender como é que funcionavam os processos.
E aí eu vi que se encaixava perfeitamente como uma luva, e aí eu me joguei no agro. E aquilo lá, só uma dúvida, que mês que foi mesmo que tu começou lá? Foi 2 anos, né? Agora faz 2 anos. Foi maio, junho... Tava terminando a colheita da soja. Então foi por ali, foi bem a época que eu contei. Essa história é legal, Matheus, porque o Mauro tá hoje com a gente aqui, e eu falo assim que boa parte do... Eu não sei se dá pra chamar de sucesso, Mauro, mas das fazendas que pode ver, onde a gente tá indo, tipo assim, eu tento apresentar o Mauro, o próprio trabalho dele já se apresenta hoje, mas coincidiu, Mauro. E eu falo assim, talvez até nunca tinha tido a oportunidade de te falar, né? Assim que a gente trabalha, às vezes, em algumas fazendas, mas a gente não se encontra tanto lá. Mas tenho certeza que parte do sucesso que a gente tá tendo lá na fazenda, até o Thiago e o Miguel fizeram um podcast dias atrás explicando isso aí. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Mas boa parte, assim, aquela história de equipe que você fala tanto, a gente vai comentar um pouco, mas se não tivesse você lá na fazenda, e claro, eu dei todo o processo, tenho certeza que não seria o mesmo resultado. Eu tenho certeza absoluta disso, Mauro. Certo. Porque, então, já te agradecer aqui, né, publicamente, que o teu trabalho foi, assim, fundamental, né, porque não é só a produtividade da 100 sacas de soja tá ligada à produtividade de pessoas. E vou te falar, essa é uma dor que tem no Brasil inteiro, né? Por isso que eu falo assim, te prepara, né? Porque se Deus quiser a gente vai conseguir ensinar, né? Ou pelo menos dar os norte para as pessoas, né? Nesse sentido. E só para o pessoal entender de história, a gente começou meio junto, sem querer, a gente começou meio junto lá na família Renz. Exato. Né? Então, e daí a gente vai contar umas histórias depois, que teve uns desafios meio bravos lá, né? Mas, e a gente, Mauro, aqui, a gente, de novo, tudo que a gente fala de pessoas, a gente nunca tá, só para deixar o público entender, a gente às vezes até falamos nomes e tal, mas nunca é no sentido de dizer, não, é ruim, é aquela história, alguém tá certo por um lado, o outro tá certo por outro, todo mundo tem suas verdades. Exato. E ninguém tá julgando nada aqui. Perfeito. Mas o resultado, ele importa, né? Então a gente vai por aí, né, Matheus? Então, puxando o gancho disso, depois eu pensei numa outra pergunta, depois eu volto nela, mas puxando o gancho disso, uma pergunta para vocês dois. Para chegar nos 100 sacos, que é hoje o nosso principal objetivo da Raiz da Solução, as pessoas produtivas dentro da fazenda é essencial? Ou uma fazenda, vamos falar assim, bagunçada ou mal organizada, ou não produtiva, também consegue chegar nesses 100 sacos? Maurão aí é especialista. Bom, é o seguinte, eu acho que se você tiver lá uma excelente receita, né? Você tiver lá os melhores produtos, você tiver as melhores máquinas, mas se aquilo que foi recomendado não for feito do jeito certo e no tempo certo, não vai chegar no objetivo. Perfeito. Né? E o que a gente faz é justamente isso, trabalhar as pessoas para que os processos aconteçam do jeito que tem que acontecer, do jeito que foi planejado. Existem muitas fazendas e fazendeiros e gestores que falam que a primeira resposta quando perguntam, e aí, como é que está aqui? Aqui o problema é a mão de obra. Aqui o problema é a mão de obra. Normalmente, quando uma pessoa me fala isso, eu já sei que o problema é a pessoa, é o gestor. Porque as pessoas são iguais em todas as fazendas. Por que numa fazenda funciona na outra não funciona? Perfeito. Então, primeiro passo, o organograma não está bem definido. Depois, o que cada um tem que fazer. E depois, como é que tem que fazer essas operações, né? O planejamento. Eu falo sempre no planejamento e a programação das operações, o PPO, né? E controle, é PPCO, planejamento, programação e controle das operações. Então eu tenho que planejar primeiro, eu tenho que programar de acordo com as máquinas que eu tenho, de acordo com a minha realidade, e depois eu tenho que fazer com que isso aconteça realmente. E se não acontecer, eu tenho que voltar, replanejar e fazer isso acontecer de novo, então numa nova realidade. Mas a grande maioria das fazendas, muitas vezes tem um planejamento empírico, tipo assim, não, vou fazer isso, é na cabeça do gerente, do coordenador, não para planejar, não se reúnem um dia na semana, pelo menos, para fazer o planejamento de operações. Então, na minha opinião, respondendo a sua pergunta, é fundamental. Não vai conseguir chegar lá, nos 100 sacos por hectare, mesmo que tenha, como já falei, melhores máquinas, se não tiver um planejamento e que as operações aconteçam de acordo com o planejamento. Perfeito, Matheus. E eu vejo assim, ó, dentro desse... por que está tão aliado e assim... a gente está com uma hora aqui, para mim, isso aqui mas é tão importante, Matheus, tão importante, quase que adubar a terra, sabe?
Porque a gente já teve experiência nas online, Mauro. Assim, a gente atende algumas fazendas online. Hoje a gente tem a nossa R100, que tem, sei lá, 60 fazendas, né, Matheus, mais ou menos. E eu já tive experiência, ó, por que, vamos lá, de 10 fazendas que eu já atendi, 7 deu certo, 3 não deu. É o mesmo método. É tudo igual lá, praticamente, né, assim, ó. E a gente chegou à conclusão que realmente eram as pessoas lá, né, então que seja, resumindo, num gestor, né, que talvez não fez o negócio colocar em funcionamento. E a gente sabe desse processo, Matheus, tecnicamente falando, que se chegou o V4 da soja, ele é V4, ele não é V6, né? E isso faz toda a diferença, né? Então aí é o que eu entendo assim, Mauro, né, só colocando alguma coisinha a mais, né? Fazendo aquilo, estando planejado, às vezes até estando planejado, às vezes dá uns pepininhos, né, e tal, imagina se não tá planejado, não tá tudo já cronometrado, com o cronograma feito, né, mas tu ter aquela história, você vai viajar, lá no ponto você já sabe os pontos que mais ou menos tu vai ter que abastecer, tu tem que fazer um planejamento da viagem, fica mais, sei lá, tranquila, mais segura. Mais segura, né? A família fica mais segura, né? Tu já sabe, ó, vou dormir lá naquele hotel, já pesquiso o hotel, né? Será que tem vaga, será que não tem? Atende, não atende, né? Então é isso que torna talvez essa produtividade, Matheus. Né? As pessoas aí não tem jeito. E eu só queria complementar, por exemplo, quando o gestor, o gerente ou o coordenador geral chama os seus subordinados, os principais, até alguns operadores, e joga o problema na mesa, diz, ó, a gente está com esse problema aqui, a gente precisa fazer isso acontecer. O que é que vocês acham? Envolva as pessoas, moço. Sim. Porque no momento que elas participam de uma decisão, elas vão fazer aquilo acontecer. Sim. Agora, simplesmente você planeja, às vezes você nem leva em consideração alguma variável que o cara que está lá no chão, lá na roça mesmo, está percebendo. O cara vai fazer merda, não vai dar certo. Isso aí. E mais o cara é arrogante, é dono da razão, e aí pronto, vai lá e o pessoal, inclusive, faz muitas vezes, não, tá bom, vou fazer então. E aí acontecem os erros, acontecem falhas no processo, falhas no plantio, enfim, em todas as operações do... Outra coisa, eu vou fazer eu tô quase um agrônomo já. Vou fazer um Panther aí com menos de 30 ou menos de 40. Não vai adiantar. Não tem. Ou seja, eu tô gastando o mesmo dinheiro, os mesmos recursos, para fazer algo que não está correto. Sim. É por isso que eu digo, tem que fazer a operação no tempo certo e da forma certa. Né? E isso bato muito na tecla com os coordenadores. Né, quando eu estou nas fazendas, gente, não adianta, tá fazendo, mas ele tá fazendo certo, tu tem que ir lá com o penetrômetro, tem que ir lá com se for Panther, se for plantio, tem que ter as amostragens ali para saber se está tendo a população correta. Não adianta simplesmente fazer, tem que fazer e fazer certo. É uma coisa, Matheus, só para complementar aqui que eu acho legal, assim, ó, a gente participa, a gente viveu isso, né? O que a gente está falando aqui não é que a gente supõe, não. A gente vive, o Mauro vive, eu vivo, você vive. E eu sempre falei assim, Mauro, não pode ter herói, né? Não é o gerente que é o herói, não é o Leandro, o consultor, que é herói, não é o Mauro, é a equipe. E lá, hoje a gente cita, eu falo sempre, assim, é muito orgulho de falar da família Rendes, porque eu tava lá, Matheus, Mauro, falando, a gente tava lá falando com o Edivan, que é o gerente, o Thiago. Rapaz, o jeito que tá... O coordenador geral. O coordenador geral, né? Isso, o Miguel que gerencia tudo, né? Mas assim, ó, cara, o apego deles, o orgulho de estar colhendo 450 arroba de algodão, sabe? Assim, e eles sabendo que eles não são mais um lá, eles fizeram parte daquele negócio. Né? Não é tipo, não, agora o Leandro é o cara que chegou lá e trocou tudo e pá. Não. Eles entenderam. E daí veio uma coisa, Mauro, que aconteceu comigo lá atrás, na fazenda que eu fiquei de gerente 10 anos, quando eu entrei lá e nós estava trabalhando, Matheus, e quebrou lá uma peça de um subsador, de uma grade, eu não lembro, e o cara chegou e falou assim, o cara que hoje é o gerente da fazenda, ele falou, eu não sou dono de fazenda, por mim isso aí que você vai arrumar hoje, amanhã eu quebrou, não tô nem aí, né? E é essa mentalidade que a gente conseguiu, que eu levei talvez 5 anos, o Mauro muda em 1, né? É o que a gente faz hoje, faz o procedimento, o método da raiz da solução, tu não leva 5 anos, você leva 2. Então aquela história, né, Mauro, a gente não vende a consultoria do processo, a gente vende tempo. Né? Então, é esse tipo de situação. A equipe, ela se sente... Tipo assim, nós colhemos sem saco, o CESB é de todos lá. Não é só meu, é de todo mundo que tá lá. Então, tu vê lá, tu chega lá, é aquela história. Vem o operador lá, ele vê ele tá cuidando do outro lá para ver se ele tá fazendo certo. Porque se ele fizer errado, ele vai perder produtividade e todo mundo perde, né, Mauro? Então, eu acho que, Matheus, essa é a mentalidade
E se Deus quiser, a gente poder dar um norte aí para todo mundo seguir, né? Juntar as pessoas em equipe. Não, com certeza. Eu queria entrar num tópico seguinte. Dentro no Experience, a gente explicou o ciclo da lucratividade, né? Sim. Que envolve a produtividade, a eficiência operacional, que envolve operacional mesmo, máquinas e pessoas, a parte de vendas e compras de adubo e venda de commodity da soja, né? Então, dentro dessa parte de fazenda eficiente, entra máquinas eficientes, né? E pessoas eficientes. E aí eu queria que você explicasse, que eu acho muito bom, igual nós acertou em cheio no nome A Raiz da Solução, acho que você acertou em cheio na frase, né? Então, você até comentou agora há pouco que é fazer do jeito certo na hora certa, né? Explica um pouco mais a frase que eu acho que é muito importante. O slogan do Mauro é top. Isso, aí mas é isso, tá. Nessas viagens todas que eu fazia pela Bahia, eu ouvia muito audiolivros de todos os tipos, né? Sobre liderança, enfim, sobre como montar uma empresa, e aí sobre como é que seria o nome, o slogan. E aí surgiu, em um dos audiolivros que eu vi, alguém lá na França, né, que tinha colocado alguma coisa que era de forma simples. Aí eu disse, rapaz, de forma simples. Eu sou um cara muito simples, de forma simples. E aí surgiu o slogan, né, que é de forma simples, do jeito certo. Né? Então, Stefane Lin, de forma simples, do jeito certo. Por que isso? Porque realmente não tem que complicar. Caramba, ainda mais no agro, né? Que nós estamos lidando com pessoas da roça, simples, né? Humildes, no sentido de não ter muito conhecimento, muitas vezes, de personalidade. Então tem que ser de uma forma simples, não, né? Não pode chegar lá um cara de gravata e não sei o quê e dizer, agora a gente vai ter que fazer assim, que não vai funcionar. Né? Tem que ser simples, tem que chegar junto lá com eles. Então o slogan veio, e é isso, é verdade, fazer de forma simples, mas do jeito certo. Não dá para fazer de qualquer coisa, entender que o jeito simples é um jeito relaxado de fazer as coisas. Não. É do jeito simples, mas tem que fazer certo. Eu acho que isso nós temos uma sinergia muito grande com a Raiz da Solução, que nós também tenta simplificar as coisas que vêm dos artigos científicos, de alguma coisa assim. Mas eu gosto muito de falar, é simples, não é fácil. Exatamente. Exato. É isso aí, não é fácil. E a gente tem assim, também mais uma história, que eu acho que eu e o Mário a gente conta bastante história, porque mas lá a gente acompanhando, por exemplo, o abastecimento do avião, né? Ô, Matheus, vamos lá, nós colocamos 12 produtos, né? Mário, isso quando tu me falou lá atrás, 2 anos atrás, tipo, é o processo. Tu me explicou assim, não, lá na indústria é o seguinte, então chega lá, seja na John Deere, na Ford, o carro vai sendo montado, cada pouquinho, veio o chassi, aí agora o próximo passo é o parafuso não sei de quê, é o amortecedor, depois vai o motor, por último, vai os bancos, é tudo metódico, né? Tem uma metodologia. Então, vamos lá, o cara vai lá botar um amortecedor, não é simples, mas se ele fizer do jeito errado, não é ou errado. na hora errada. Na hora errada, antes do negócio, o cara vai ter que desmontar. Isso. E vamos lá, eu falo muito do abastecimento de um avião de um pulverizador, que isso eu vi lá, o que aconteceu lá? Pera aí, tu tem 12 produtos. Aí, de repente, o cara que não tá sabendo fazer o processo, tá tudo montado lá. Aí ele fez o primeiro abastecimento, Matheus. Aí quando ele for o segundo, agora, qual é que é a ordem? Porque a ordem importa. Com toda certeza. Né? Poxa, então se ele se organizar, já coloca em ordem aqui, ó, do primeiro... Isso. Maurício, eu gostaria que tu explicasse, Matheus, porque pra mim isso é... Sim. Daí eu tinha, mas caramba, cara, por que lá no Miguel não dá problema? Né? Nos outros dá problema? Porque tem o processo, né, Maurício? Isso eu gostaria que tu contasse um pouquinho, pode até usar o avião lá, o pulverizador, como melhorou as coisas lá na fazenda. Pois como eu falei até antes, né? Dentro dessa nossa metodologia do Lean que a gente leva para as fazendas, o primeiro passo é um organograma, que é quem faz, né, as coisas. Aqui, quem são os primeiros, o primeiro escalão e segundo escalão. Depois, o que cada um faz, que a gente trata isso com responsabilidades e atribuições, certo? E depois, como fazer. Então, esse cara aqui, por exemplo, o técnico agrícola, ele tem a responsabilidade de fazer as caudas do avião. Ok, mas como fazer a cauda? E aí vem o POP, o procedimento operacional padrão. Aí tem que descrever. E cada receita tem, que nem fazer um bolo. Eu não posso jogar o ovo e depois jogar... Mas tem uma regra para você sair com um bolo
com um bolo que fermenta, que fica grande, bonito. E do mesmo jeito, a calda é uma receita de um bolo, só que ele não vai ficar um bolo, ele vai ser uma calda. Tomara que não, né? De vez em quando fica um... De vez em quando fica um bolinho ali. Boa, eu gostei. Mas então é justamente isso. Se tem uma sequência correta, como eu falo, o como fazer é o procedimento operacional padrão de cada tarefa. Como eu faço para fazer o punter? Como é que eu faço para a gradiação? Uma coisa extremamente importante, que não é muito comum nas fazendas, é que as pessoas precisam saber o que aquilo que ele está fazendo representa no todo. Muitas vezes o cara está puxando uma grade. Tu pergunta, o quê? Não, eu estou puxando uma grade, mas serve para quê? A pessoa não sabe, moço. Mas aí que tá. É culpa do caba que está lá ou é culpa da gestão? Então faz um planejamento, chama, moço, isso daqui é importante, tem que ser. Se você perceber que ela não está afundando tanto, você me chama, porque não pode, porque isso aqui tem que ser desse jeito, senão não vai dar o resultado que a gente espera. Isso aqui vai fazer, por exemplo, eu falo do Panther porque eu aprendi muito contigo sobre isso. Então isso aqui vai oxigenar o solo, vai fazer com que estronda o solo lá embaixo e a raiz vai conseguir descer com mais facilidade. A pessoa tem que entender isso daí. Porque não adianta, vai lá. Por isso que muitas vezes o cara está fazendo, não, eu deixei a 30, mas eu não sabia. Moço, então falta de processos definidos e de como fazer, que é o procedimento operacional padrão. Beleza, Mauro. Eu acho muito interessante isso aí, porque... até antes, Mauro, talvez intuitivamente, né? Tem muita coisa que às vezes a gente faz intuitivamente, mas depois quando você aprende a teoria... O método, né? Que talvez eu fazia isso e contigo eu aprendi o método, como é que faz. Que eu dizia, poxa, até a cantineira tem que saber para que serve boro. Então a gente parava e levava a cantineira pra roça, ó. Você tá fazendo comida aqui porque nós precisamos construir essa raiz aí. Tá vendo que é a raiz? Né? Então, tudo parece que começa a fazer sentido. Né? Tipo, acordava mais, eu tenho que alimentar esse povo da fazenda aqui porque eles têm que trabalhar bem, porque tem que produzir bem para o nosso patrão ganhar dinheiro, pagar nosso salário, talvez ganhar uma gratificação. Então gera aquela corrente, né, Mauro? Mas daí, assim, Matheus, acho que aí vem a nossa primeira. Eu gosto muito daquela história, Mauro, assim, que tu conta lá. O que é o Lean Manufacturing? Né? De onde veio o Lean, né? Muito bem. E essa história é fantástica, sabe? Então eu acho, Mauro, assim, para o pessoal entender, né, o porquê de tudo isso, né, de onde veio, Mauro. Eu gostaria que tu contasse para nós. Beleza. Então, o Lean Manufacturing, manufatura enxuta, surgiu lá na década de 50 na Toyota, no Japão. Né? A história da Toyota é um negócio fantástico, né? Assim, não vou entrar em detalhes, mas ela foi fundada lá na década de 30, né? Começou a surgir a Toyota, né? E no meio dessa história aí veio uma Segunda Guerra Mundial, que arrebentou com tudo lá no Japão. E a Toyota também se viu perdida nessa história. E aí, enquanto isso, a Ford e a Volkswagen lá nos Estados Unidos estavam estourando, produzindo muito. Aí foi quando um engenheiro da Toyota, Taishi Ono, viajou para os Estados Unidos e viu que o sistema de produzir carros lá era gigante, era diferente, tinha galpões gigantes, então um investimento absurdo. Aí ele chegou de volta lá no Japão, né, para o Kishiro Toyoda, que era o gestor, dono da Toyota na época, e disse, rapaz, eu imagino a frase, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas ele deve ter dito assim, ou a gente inventa um jeito diferente de fazer carros, ou a gente vai falir, porque não tem como a gente competir com os caras lá dos Estados Unidos. E foi aí que surgiu o sistema Toyota de produção, que depois, lá na década de 80, se tornou conhecido no mundo inteiro como Lean Manufacturing, porque foi feita uma pesquisa pelo MIT de todos os processos de todas as fábricas no mundo e provou-se que o jeito Toyota de fazer era um jeito extremamente econômico, competitivo, flexível, porque antigamente não tinha. A Ford mesmo, o modelo T, o Ford dizia, você pode comprar o carro de qualquer cor, desde que seja preto, porque só tinha carro preto, né? Então não tinha flexibilidade. Sim. E aí a Toyota inventou um jeito diferente, que foi o sistema Toyota, e começou com várias ferramentas, que a gente chama hoje as ferramentas do Lean. Né? O primeiro passo foi o 5S, que é a questão mais de organização mesmo. O 5S surgiu lá na década de 50, foi a primeira coisa. Que é o que faz o 5S? Quando você se organiza, você não perde tempo procurando coisas, se deslocando. Vai numa oficina de fazenda, normal, sem ter um conhecimento. Formato Lean. Não precisa? Cadê?
Não, emprestei para não sei quem. Ih, tá lá no trator tal. Bicho, o trator tá lá fechado, a chave 2 ficou horas com não pra sei o achar a quê. chave. Mais ou menos, isso é uma coisa muito comum de Muito, acontecer. muito. E é uma das coisas que eu mais ataco no sistema, é organização. Questão de almoxarifado, bem organizado, com tudo endereçado, que está lá no sistema dizendo que a peça tal está lá na rua tal, no andar tal, no apartamento tal, né? E isso tudo faz parte de ferramentas da Toyota. Então foram 27 ferramentas do Lean que foram desenvolvidas pela Toyota. Foram 30 anos, dos anos 50 até os anos 80, desenvolvendo isso, para que depois disso o mundo copiou. E eu aprendi isso na indústria, no Senai Cimatec, como eu falei com vocês. Eu fiz especialização no Lean. E aí é isso que eu vim para o agro, porque isso se aplica diretamente no agro, entendeu? Nas fazendas, na organização, para aumentar a produtividade das pessoas no agro. Ô Mauro e Leandro, vocês conhecem alguma outra pessoa que usa o sistema Lean dentro do agro? Cara, eu pesquisei na época, existe alguns em São Paulo, né? Porque assim, existe uma empresa muito famosa, inclusive fala do Lean no agro, só que a produtividade nos grãos, entendeu? Produzir mais por hectare. Entendi. Mas não das pessoas. Entendi. Né? E aí o meu foco é justamente isso. Eu quero fazer com que as pessoas queiram estar onde estão, Sim. fazendo o melhor que podem para dar o resultado que a fazenda espera. Entendeu? Perfeito, mano. E eu acho que isso é importante, né, Matheus, para quem vive, né, e tenho certeza que vão se conectar com o que o Mauro falou aqui, porque, sei lá, 90%, eu acho, seja uma fazenda de 100 hectares, né, Mauro, isso que é o mais legal também, não interessa se é 100 hectares ou é 50 mil, né, se tu não guardar a chave no lugar certo, você não vai achar. Aí você, vê de lá trabalhar durante uma hora, você fica uma hora andando procurando as coisas, né, por isso que eu sempre, Mauro, as pessoas, às vezes, num primeiro momento, elas acham até meio estranho, mas eu lá, tipo, quando eu era o gerente, pô, a cinta lá que vai arrastar os caminhões que atola lá no negócio. Poxa, Mauro, eu vivi tanto isso, dizia, amor, a cinta você pega ela, você arrasta o caminhão, depois você volta pro capão e bota ela de volta lá naquele lugar, porque vai ter o próximo. Porque, Mauro, aconteceu 1 milhão de vezes que nós tínhamos que ir lá desatolar. Cadê a cinta? Matheus, pura verdade, era 15 minutos para desatolar o caminhão, era 2 horas para achar a cinta. Nossa. Entende? Então, isso, Mauro, pra mim, quando a gente começou a falar assim, eu disse, mas faz todo sentido isso tudo. E é aquela história, vamos lá, uma coisa legal, Mauro, que esse dia nós estávamos conversando com o pessoal, vamos aplicar lá o molibdênio. Beleza. Aí não controlou o estoque. Aí dali a pouco, faltou. Cadê o molibdênio? Né? Vamos falar, não, temos que comprar, temos que... tá até comprado, pago e não mandou vir. Né? Vamos pensar assim, então, quanto que se perde? De aquela história, tu sabe que, com todo o respeito que a gente fala, mas agricultor ou sei lá, a gente mesmo, às vezes no dia a dia, vai ser molibdênio, depois nós vamos ver, né, para nós não podemos perder tempo, né, não sei o quê, temos que, perdemos quanto saca por hectare porque faltou molibdênio, né, amor? Então acho que esse Lean aí, né, vamos dizer assim, a forma Lean, acho que é isso, quer dizer isso, né, Mauro, trazendo uma maneira prática para quem, né, o agricultor ou o gestor que está nos ouvindo, né? O Lean traz, o principal foco do Lean é reduzir 8 desperdícios, né? Que são do Lean. Certo. E assim, o que a gente aplica no agro de cara? Primeiro, é movimentação e transporte. Certo. Né? Se eu reduzo... as pessoas têm que entender o seguinte, quando eu estou caminhando de um lugar para o outro para buscar uma chave ou informação, porque não veio informação no tempo certo, eu estou pagando esse cara para caminhar, ele não está agregando valor, ele está desperdiçando o tempo dele e não está fazendo algo de produtivo. Esse é o principal que eu digo no agro. O outro, o retrabalho, fazer de novo aquilo que era para ter feito só numa operação. Eu vou pegar, o Miguel me perdoe, mas eu vou falar. Lá no Rentes aconteceu agora esses dias. A gente fez o Panther, o pessoal fez o Panther lá e ficou muito torroado, ficou com muito torrão em cima. Por quê? Não foi feito na hora certa ou em condições ideais. O que isso levou a fazer? Passar grade e depois niveladora. Operações que não seriam feitas. Necessárias. Isso é custo, né? Então é um retrabalho. Então, a movimentação, o transporte, o retrabalho, espera. Aqueles insights que eu tive lá naquela fazenda, tinha 10 pessoas desperdiçando e a gente chama isso de desperdício de espera. Eles estavam esperando o quê lá? Uma informação, um gestor chegar, não tinha planejamento ou realmente não tinha o que fazer e eles foram designados lá para sair da sede para o dono não ver que eles estavam aí parados, né? Então não pode.
De jeito nenhum, por isso que eu estou dizendo. Então, aí tem outros desperdícios, que é de estoque, que é de superprocessamento do Lean, né? Mas então, o principal objetivo do Lean é redução de desperdícios. Eu paro de ter desperdícios e no tempo que eu estava desperdiçando, agora eu começo a agregar valor. E isso faz a produtividade das pessoas aumentarem, entendeu? Perfeito, mano. Perfeito. Perfeito mesmo. E se a gente for falar assim, esse sistema Lean, o que está envolvido aqui? Se a gente for falar, eu lembro de você comentar, tipo, tem a parte de gestão das pessoas, né? A parte operacional e a parte de mentalidades e comportamento. Se puder explicar um pouco mais elas. Eu explico. Então, justamente são 3 círculos que interagem. Eles têm uma interseção ali, né? Que é a mentalidades e comportamentos. Aqui nós temos as operações e aqui nós temos os gestores. Se os gestores não fizerem um planejamento bem feito, né, e não levarem em consideração todos os recursos que tem, no caso de uma fazenda, quando eu falo em planejamento, eu estou falando que eu tenho que verificar se eu tenho pessoas para todas as operações durante todo o ano. Mas não pode esquecer que tem que dar férias para as pessoas. E é uma coisa muito comum de eu encontrar, não, cancela as férias do cara porque não deu agora. Agora é a época de plantio. Mas, moço, tu tinha que ter pensado isso antes, né? E tipo, agora que nós estamos numa fazenda também lá na Fazenda Santa Helena, o planejamento de férias está sendo feito e todos estão gozando de férias nesse período, para que quando chegar o plantio, estamos com força máxima e não temos problemas de, o cara não tirou férias, ou vai vencer a segunda, né? Então, isso é uma coisa do planejamento. Se eu tenho pessoas para isso, eu vou ter máquinas o suficiente. Se eu tenho tantas linhas, quanto tempo vou demorar? Muitas coisas acontecem e é fato que por algum problema de desorganização, de não achar uma chave e não sei o quê, eu perdi ali 1 hora, 2 horas do plantio porque estava procurando essa chave. Esta bexiga dessa hora vai faltar no final porque eu vou passar da janela e depois não vai... mas também não deu, né? Não deu porque não foi cuidado de cada parte. Faz parte do planejamento dos gestores. Então, o que eu tenho, as máquinas estão bem revisadas, está tudo certinho, está todo mundo pronto, vou ter pessoas, vou ter os insumos necessários. Como tu falou, se eu não tenho o controle de estoque, na hora chega, eita bexiga, cadê? Cadê a semente? Que seja, né? Eu espero que isso não aconteça nunca, né? Mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Mas que seja. Então, quando eu falo aqui da influência da gestão com o operacional, e o principal, mentalidades e comportamentos das pessoas. Cara, é normal as pessoas seguirem o estilo do gestor. Sim. Né? É o líder, então, do jeito que o líder está fazendo as coisas. Então, se o cara é um cara relaxado, um cara que não se preocupa com programação, um cara que não está nem... Se um cara faltou, depois o cara chega, vai trabalhar, não acontece nada, ninguém conversa com o cara. Moço do céu, não pode. Eu preciso ter uma comunicação muito clara com as pessoas. As pessoas precisam entender qual é a função delas e o quão elas são importantes para aquela fazenda. As pessoas não podem faltar por faltar. Elas têm que ter um motivo muito importante e combinado com o gestor para poder faltar. Isso. Porque eu sempre falo nas minhas palestras, inclusive, moço, se você não foi percebido quando você faltou, você está fora. Entendeu? É o caminho de ir para fora. Então, a mentalidade e o comportamento das pessoas, a gente precisa tratar muito isso aí. Falar com as pessoas, dar feedback, coisas que é raro nas fazendas, chamar o cara e dizer, moço, tu tá indo aqui muito bem, mas aqui tu tá pecando, aqui tem que melhorar. Sim. Chama o cara, explica. Eu conheci muitos lugares que... entre o gerente e o coordenador, por exemplo, aquele cara aí tá na minha mira. Rapaz, mais uma que ele fizer, eu mando embora. Mas ninguém chamou esse cara para conversar. Aí o cara cometeu um erro. Pronto, agora sim, vou mandar embora. Olha que coisa linda. Quem está tomando prejuízo são a fazenda, não é? O cara vai ter os direitos dele e vai seguir para outra fazenda. E tem que arrumar outro, ensinar tudo de novo. Moço do céu. Então, trabalhar a equipe, é por isso que dentro do meu trabalho a gente sempre trabalha com uma formação de liderança dos primeiro e segundo escalão, que seria dos coordenadores de área. Para que eles aprendam técnicas de liderança. Porque, vamos lá, nós sabemos que lá no Rendes, todos que estão na coordenação vieram de baixo, eram operadores. Nós temos operadores lá, que você sabe muito bem, que hoje estão colhendo algodão, colhe tudo. Perfeitamente. E veio de catar raiz, na época de catação de raiz, de limpeza, de braçal, que a gente chama. E hoje são operadores. Operadores que hoje, o próprio Edivan,
né, que é o Sim. coordenador geral, o Tiago, que vinha lá, participaram de toda a parte de revisão de máquinas e hoje estão coordenando. Então, foram formados lá dentro. E para que isso aconteça, eles têm que ter motivação, eles têm que se sentir integrado de algo muito maior. Eles querem estar lá, eles se orgulham de estar lá, como a gente falou aqui. Sim, sim. Né? E isso é trabalho de gestão. É. Se a gestão quer, como eu falei aí a mentalidades e comportamentos, a gestão que vai interferir na mentalidades e comportamentos que vai interferir nas operações. É um círculo, é uma engrenagem que tem que girar sem arranhões, tem que estar sempre bem engraxada, digamos assim. Eu acho que aí está um dos maiores erros em todos os ramos. Porque você tira um cara que era muito bom de plantio, traz ele para a gerência, mas não ensina ele a ser um gerente. Exatamente. Isso acontece demais nas Sim. empresas do agro. Um bom vendedor vira um gerente. E ele é um péssimo gerente. Ele não sabe lidar com pessoas. Então isso acontece muito porque falta instrução. Exato. E eu acho que uma coisa legal, Mauro, assim, ó, talvez, eu sei que dentro do teu trabalho, para você criar essa equipe, são vários fatores, né? Mas eu acho que sempre vale a gente trazer algumas coisas, né? Assim, de dicas, né? Porque eu falo assim, hoje a ideia é, por que nasceu a Raiz da Solução, né, Matheus? Por que nasceu a mentoria R100, Mauro? É porque a gente não consegue ser consultor do Brasil todo. Exato. Né? Então, o mais legal de tudo é assim, a gente tem nosso trabalho, que humanamente a gente consegue exercer presencialmente, mas é muito bom a gente ensinar pessoas que se criem mais Mauros pelo Brasil. O Brasil está precisando de mais Mauro, está precisando de mais Leandro, mais Matheus, de várias pessoas. E uma coisa assim, Mauro, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho, para que eu via muito isso, né? É tipo assim, mas lidar com pessoas é bucho. O problema são pessoas. Mas, Mauro, mas vamos lá, Mauro. Então, assim, isso que eu queria que tu desse um recado, mas daqueles recados assim para os pessoal. Pera aí, vamos acordar. Tia, você quer ser um gerente e você não quer ter pessoas ao teu redor? Mauro, isso que eu queria te dizer, que tu falasse, assim, pera aí. Uma dica, talvez, assim, ó, tu desenvolvesse um trabalho assim, ó, pera aí, o que você quer ser como um líder, como um gerente? E assim, ó, o que você, uma ou duas características que você tem na tua mente, não, eu preciso prestar atenção nas pessoas que estão lá dentro. Desde o catador de raiz, porque aconteceu muito comigo isso, o melhor tratorista que eu tinha dentro da fazenda era um catador de raiz. O que você... Eu tinha uma maneira de olhar, eu olhava eles catando raiz. E eu dizia, aquele cara lá, vale a pena eu trazer. Mauro, uma ou duas dicas pro pessoal, assim, ó, tipo, preste atenção nisso e nisso, pra você ter a oportunidade, de repente, um cara que tá lá varrendo, ele pode ser um bom tratorista. Né? Se tu conseguisse emendar essas duas questões aí, nesse sentido, pro pessoal ter uma dica, né, Matheus, que a ideia do podcast é justamente isso, a gente trazer um norte para as pessoas. Bom, normalmente o líder, eu fui gerente de fábrica, né? E eu sou muito elétrico, então eu não gostava de pessoas lerdas, Sim. digamos assim, que andassem devagar, não sei o quê. Para mim não cabia. Eu chamava, moço, vamos lá, tem que ser mais rápido. E normalmente não dava certo, por causa da minha característica como gestor. Então, assim, cada gestor, ele tem uma forma de gerir e precisa de pessoas que sejam muito parecidos, digamos, com ele, nesse sentido. Mas ele não pode ter toda a equipe parecida, porque senão, se um afunda, vai todo mundo junto. Então, o que eu dou de dica justamente para o gestor? A proatividade das pessoas. Se aquele carinha que está catando raiz, você chama ele, ei, faz favor aqui, me ajuda aqui, agora vamos ter que cavar um buraco aqui. O cara vem sorrindo e não reclama de nada, moço, isso aí você tem que dar... Uma característica interessante. Dar uma atenção. Assim, é fazer sem reclamar, sabendo que está aí à disposição para poder fazer. E existem muitos operadores, principalmente quando vêm de outros lugares, né, que esses operadores vêm com certos vícios, vamos chamar assim. E não, porque lá onde eu trabalhava é assim, era assim. Chama esse cara lá e diz, moço, vamos lá, você saiu da fazenda tal, lá era daquele jeito, beleza? Nós temos o jeito fazenda X de trabalhar. Então, eu te peço que, por gentileza, reaprenda, né? E vamos fazer do jeito aqui que nós temos um procedimento, né? Então, característica para mim, eu sempre falo que é buscar pessoas que tenham boa vontade, não importa de fazer o quê, mas que queiram estar aí, né? E a segunda situação é ver se o cara é cuidadoso também, né? Sim. Porque assim, aconteceu agora recentemente também de um operador, aquele, vamos fazer, taca-lhe pau, não sei o quê, daqui a pouco estraga a máquina pra caramba e é um prejuízo danado. Ele tem boa vontade, mas não tem cuidado. Então a gente tem que achar justamente um cara que tem uma boa vontade, que não reclame, que goste,
É muito importante a gente trabalhar com pessoas que estejam sempre sorrindo, que estejam felizes, que sejam apaixonados pelo que fazem. Que tem gente que tem o sonho de ser operador e quando alcança aquilo é o auge. E assim, é ali que ele quer ficar. Não adianta você falar assim, não, tu vai poder ser um gerente, como tu falou. Não, moço, eu quero ser um bom operador pro resto da minha vida. É aqui, eu cheguei no meu auge, minha família está orgulhosa de mim e é isso que eu quero. Acabou, não adianta insistir. Né? Então, basicamente, para mim, proatividade e ter cuidado na operação. Perfeito, Mauro. É justamente isso, assim, ó. Talvez esses 10, 11 anos de gerência que a gente tentou, né, que fez, né, Mauro, era justamente isso, né? A gente cuidava, eu lembro que tinha um catador de Matheus, assim, nós estávamos lá 5 catando raiz, cara. Aquele cara, ele tava sempre 20 metros na frente dos outros, né? Assim, ó. A sacola dele de raiz sempre era mais cheia. E tipo assim, ó, eu preciso que leve o trator. Ele é o primeiro, não, eu vou. Eu disse, cara, esse cara, ele tem uma... Bom, resumindo, aí, Mauro, vem a história que eu acho que talvez seja uma dica para todas as pessoas. Ele não sabia nada, tá? Então, o que eu tive? Eu tive que ter a paciência. Eu, como gestor, como gerente, eu tive que ter a paciência, saber falar da maneira que tinha que ser falado, incentivar, dar retorno para aquela pessoa, você tá, sabe? É quase que assim, meio que motivar. Que é o feedback que eu falei. Você tem que dizer se está indo bem ou não está. Então, Mauro, mas eu acho que talvez isso que eu queria que saísse de você, isso, para as pessoas entenderem, um cara que comanda ou que ajuda pessoas a aumentar a produtividade. É que o gestor, de novo, então, se ele achou essa pessoa, ele tem que ter a paciência de ensinar, né, Mauro? Isso. Mais ou menos por aí, né? Isso. E outra coisa muito importante, que a gente vem do agro, enfim, existe muito o líder de, quem manda aqui sou eu. Né? E isso é, assim, acabou, gente. Não é eu mando. Eu preciso orientar. A gente mudou de chefe para líder. Isso não é só nas indústrias, no comércio, é na fazenda também. Então, o que é liderar? É orientar. Eu tenho que planejar. Aí eu vou orientar a minha equipe conforme o meu planejamento e vou acompanhar para que isso aconteça. Ah, mas aqui deu erro. Moço, chama esse cara aqui, lá no seu escritório, no início da manhã ou no final da tarde. Conversa com ele, pergunta o que foi que aconteceu. Você não entendeu alguma coisa? Porque tem uma coisa, normalmente a gente fala, você não entendeu. Mas será que a frase não seria, eu não me fiz entender? Porque se eu não tenho uma comunicação clara... isso é uma coisa comum nas fazendas, a comunicação ser muito truculenta, comunicação. Muito não. E a comunicação, gente, é o segredo de tudo. Mauro sempre fala isso, comunicação é o segredo. Mas então, quando a gente fala, é outra coisa, no organograma a gente define o caminho que o fluxo da informação tem que seguir. Por exemplo, estamos começando agora a organização de um almoxarifado numa fazenda aí. Hoje todo mundo pede para todo mundo, é uma teia de aranha. Então, o que acontece com o fluxo da informação? A gente centraliza, todo mundo que precisa de alguma coisa chega aqui, daqui vai fazer o filtro, daqui segue para o caminho de compras, tem que ter o fluxo das informações, né? E como é que o menino vai saber se ele está fazendo certo ou errado, se ele não está sendo orientado? Então, a informação tem que vir do gestor, ou quando eu falo gestor, pode ser o chefe de campo, pode ser o coordenador, pode ser o gerente, dependendo da escala, mas precisa se trabalhar com feedback. Falar para ele que desta forma não está correto. Se você continuar fazendo isso, em algum momento eu não vou mais precisar de você aqui, eu vou ter que desligar você. Agora, se você vir para cá, moço, vai dar tudo certo, você vai conseguir continuar aqui. E é assim que a gente faz uma equipe com pouca rotatividade. Exato. Esse é um gargalo grande. Eu atendi fazendas que em um ano trocou 4 vezes o pessoal da balança. E almoxarifado também. 2 ou 3 vezes, se não me engano. Cara, isso é prejuízo, porque não dá continuidade. Aí chega um, começa do zero. Ah, não, porque o cara fez errado. E aí a fazenda que perde com isso. Então nós precisamos reter talentos, como a gente fala na indústria. Né? Vamos reter as pessoas que são boas aqui. Mas vamos trabalhar com um feedback. E outra, muitas vezes também se deixam pessoas em fazendas que não eram para estar aí porque tem parentesco, porque não sei o quê, porque não sei o quê, que acaba contaminando uma equipe. Então é uma coisa que eu bato muito forte nas fazendas quando eu chego. Cara, essa pessoa aqui faz o quê? É parente de quem? Rapaz, infelizmente nós vamos ter que dar um jeito. Porque senão contamina o resto. Aí perde moral. Não adianta. A gente tem que resolver os problemas, né?
Mas enfim, o caminho é esse, é comunicação, dar feedbacks para que as pessoas entendam se estão no caminho certo ou não. E se estiver no errado, poder melhorar. Matheus, assim, só para mais uma historinha assim que a gente ouvia, eu fazia isso na fazenda, depois vi uma... Vamos lá, tu tá falando no rádio, né, Maurício? Essa história é legal. Daí eu tá falando lá, aquela história, quando tu termina de falar, você fala câmbio. Isso. Né? Tu tem que... Porque senão, já acontecia, né, Maurício? Comigo, eu vi vocês uma vez falando assim, ó, o cara falar, não, então tá, tu faz isso, beleza. Daí o outro cara... Ué, será que ele vai continuar falando? Será que ele não vai? Isso. Né? Tipo, ele já perdeu 5 minutos ali esperando. Então, ó, Isso. terminou de falar. É câmbio, é um procedimento, é um processo. Até falar no rádio, tem que ter um processo, tem que ter uma regra. Né, Matheus? Então, um procedimento. Um procedimento, né, mano? Vamos falar regra. A gente tem que mudar algumas palavras no água, não, mas é, né? Uma regra. Tá, mas vamos lá, por cima. É que nem que a gente fala lixiviar, tem que ser percolar. Porque lixiviar é ruim, percolar é bom. Esse negócio deve ser importante. Então vamos falar assim, sei lá, tem vários nomes aí que a gente tem que mudar, que melhorar. Buscar a palavra. Evoluir. Evoluir não quer dizer melhorar, é transformar, né? Então, evoluir quer dizer transformar. Né? Então, isso eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella. Depois que a gente é agrônomo, estuda filosofia também. Né? O Mauro estuda muito isso, porque, de novo, tudo são pessoas, Matheus. Né? E, assim, ó, Mauro, assim, de novo, né, eu vejo essas consultorias que a gente fala, né, agronômica, de processo, financeira. Uhum. Ela é tão importante em tudo isso, né, Mauro? Nesse sentido, assim, ó. Mas eu acho que, então, Mauro, o que a gente quer deixar de dicas, né, assim, eu acho que, pelo que eu entendi de você, pela maneira que eu penso, assim, pro gestor da fazenda, encontrou talento, né, se dedique. Porque, Mauro, às vezes eu lá atrás, eu costumava, volta e meia, a gente começava lá 6h30, 7 da manhã, e eu juntava todo mundo e era a hora do bate-papo, conversar. E para alguns RT, que perda de tempo isso aqui, né? Né, Mauro, aquela história assim de como é que tu vai comunicar para as pessoas sem você reunir elas, né? Então, tu quer dizer que não, que o rolamento lá ele é importante, então você tem que engraxar. Não tem como não ser falando, né? Reunindo todo mundo e dizer, gente, isso aqui custa caro, essa máquina aqui custa não sei quanto. É só falando, né, Mauro? Eu não vejo assim. Isso também é uma coisa assim, Matheus, que Mauro, você falasse para as pessoas que às vezes uma reunião, eu sei que não é reunião toda hora, mas peraí, nós temos que nos reunir pela manhã, pelo final da tarde, de meio-dia, sei lá, e conversar, né, Mauro? Uhum. Acho que esse tipo de diálogo, de você fazer as ditas reuniões, não tem outra maneira, né, Mauro? Não é perda de tempo, você está gastando um tempo, né, mas não é perdendo tempo, né, Mauro? Acho que você conseguisse falar um pouquinho disso para mim, é fundamental, porque eu vejo muito patrão de fazenda, às vezes quando o gerente também, eu chegava, o patrão, eu estava lá, reunido, todo mundo dentro da oficina, Mauro, eu vejo você fazendo isso. E eles aí, estão lá, não estão fazendo nada. Né? Então, Mauro, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É bem isso. Na verdade, ele está investindo 5 minutos do tempo para evitar perda de 2 horas durante o dia. Exato. Simples assim. Quando você está conversando, eu falo, é a reunião do bom dia. Primeiro, bom dia, pessoal, tá tudo bom? Isso não precisa ser o gerente, é o coordenador com a sua equipe. Eu tenho o coordenador de manutenção que se reúne com os dele, o coordenador operacional com os dele, se tiver o administrativo que tiver com os dele. Qual é o objetivo? Imagina que tivemos um planejamento semanal que foi com o gerente juntamente com os seus coordenadores, sabendo que nós temos tais tarefas que nós teremos que concluir essa semana em função daquilo que eu te falei, de recursos humanos, de máquinas e tudo mais. Lembra que eu falei do planejamento, programação e controle das operações? O planejamento e a programação são feitas entre a gerência, o agrônomo, quando você faz um planejamento das aplicações em V1, V2, a bexiga toda lá que você faz, é um planejamento, você não concorda? Então eu tenho o planejamento, tenho a programação, e aí eu tenho o controle das operações. Então aquilo que foi planejado precisa acontecer. Como é que eu vou fazer isso acontecer se eu não me comunico com as pessoas? O que é que eu tenho que fazer naquele dia para que durante a semana eu alcance aquele objetivo? Então, o que a gente faz? Todos os dias o coordenador operacional reúna os seus, logo depois do café, 5 para 7, dependendo do horário que entra, ou às 6h30, reúna em pé mesmo, em algum lugar que tem um coberto para quando puder chover também ou não pegar sol, enfim, e fala, gente, pega a lista das pessoas, que é onde eu falo que não... Porque assim, todas as pessoas que estão na fazenda precisam saber o que vão fazer naquele dia. Sim. Aquelas pessoas que estavam naquela cerca lá naquele dia, certeza que não sabiam o que iam fazer naquele dia. Então pega a lista das pessoas e fala lá, Mauro, você vai cuidar hoje, continua lá na subsolação,
Beleza? O seu turno é tal a tal, depois vem o cara. Você, Leandro, ó, hoje você vai ter que espalhar calcário, então o cara que faltou hoje falou comigo ontem que a mulher adoeceu, então tu cobre essa função aí, você faz aquilo, e todo mundo ali está sabendo o que todo mundo está fazendo. E no final, nesse momento, de repente tem um cara que fala, gente, ó, eu queria ver, porque eu também tenho um problema que eu tenho que resolver no banco tal dia. Já é feito tudo ali em conjunto, todo mundo sabe o que vai ter que ser feito. E aí o cara já na programação do outro dia, já fala, ó, então hoje o cara foi pro banco, você cobre ele, e fica tudo certo. Tudo bonito, tudo tranquilo, todo mundo sabe o que está acontecendo na fazenda. E muitas vezes, na maioria das fazendas, um vai para um lado, o outro vai para o lado. E a pior coisa, quando que a gente ouve um coordenador dizer, não, eu vou caçar alguém para fazer isso. Moço, eu vou caçar uma pessoa, tu não sabe onde elas estão? Que gestor é você? Entendeu? A pessoa tem que saber, o gestor tem que saber onde está cada um e o que está fazendo. Exato. Porque se tem gente para caçar, é porque tem gente sobrando. Né? E Mauro, uma coisa legal assim que eu vejo assim, ó, vamos lá. A gente tá falando aqui de repente de fazendas que tem 10, 20, 30, mas vamos pensar, a maioria até das fazendas brasileiras vamos dizer assim, é o dono, né, da fazenda, o patrão, sei lá, vamos lá, o dono. Ah, fazenda de 200 hectares, de 500 hectares, porque isso que a gente tá falando aqui não é para fazenda de 5 mil, 10 mil, 30 mil, é para qualquer fazenda. Qualquer. Até a de 100 hectares, que tem o dono mais um. Isso. Né? Então, Mauro, isso tudo que tu tá falando, que se o pessoal entenda também, ó, eu sou o dono e eu tenho mais 2 ou 3 pessoas que trabalham na minha fazenda de 200 hectares. O jeito é o mesmo. Né? Só que em vez de ter lá os coordenadores, vamos pensar assim, o dono da fazenda, ele é o coordenador. Ele exerce várias funções dentro da fazenda, mas as funções existem. Coordenador operacional, coordenador de controle de estoque. Só que como é uma fazenda pequena, essa pessoa faz tudo. Não Mais tem de uma função. Mais de uma função. Que numa fazenda grande eu tenho lá o cara que cuida das operações, o cara da mecânica, o mecânico que tem sua equipe de manutenção. De repente eu tenho a equipe de pivô, que tem fazenda que tem. A pecuária, que eu atendo uma lá que é a ILP, Integração Lavoura-Pecuária. Então tem a turma da pecuária, a turma da agricultura. Mas cada um tem a sua função, independente do tamanho. Aliás, existem funções que são exercidas ou por pessoas diferentes ou pela mesma pessoa, que é o cara do dono. Porque é aquela história, tenho 200, 300 hectares, tenho 2, 3 tratores. Eu vou ter uma oficina pequenininha, mas vou ter. É aquela história, não posso ir caçar a chave. Tem que estar organizado. Então, aí vamos falar assim, é isso que eu falo, é que a gente fala, às vezes, o pessoal, mas o Leandro, a Raiz da Solução é para quem tem meu moço, para quem planta 30 hectares. Os procedimentos existem. Só que deve ser às vezes desenvolvido por 20 pessoas, é 2. Mas é isso. Eu tenho uma pessoa que me pediu umas dicas online. Eu disse, relacione todas as operações que você tem durante todo o ano. A primeira coisa que eu pedi para fazer. Certo. É uma fazenda. Perfeito. Joia, sem Mauro. Relaciona. Quais são as operações que eu tenho durante todo o ano para fazer? Beleza. Agora você vai botar isso, né, na linha do tempo. Essas operações têm que acontecer nesse período até esse período. Certo. Essa aqui, desse período até esse período. Depois você vai vendo as pessoas. Pode ser que seja você mesmo. Sim, uma, um cara duas, só. Mas se organiza. Eu vou ter o trator, eu vou ter o insumo, eu vou ter isso. O que é que eu preciso para cada operação? Né? Então, se eu tenho 3 pessoas na fazenda, ou se eu tenho 50, ou se eu tenho 100, isso aqui é básico, é o planejamento. Exato. Depois eu faço a programação. E depois eu faço o controle das operações. É fazer com que aquilo que eu planejei e programei aconteça. Se tudo acontecer conforme planejado e programado, é o mundo perfeito. Nunca é verdade. Mas nunca vai acontecer isso. Então eu tenho que ter o tal do PDCA, que a gente fala também, que é planejar. Você vai lá vendo se deu certo, realinha, vê de novo. É o tempo inteiro fazendo isso, né? Para fazer as operações acontecerem da melhor forma possível, com o mínimo de desperdício possível. O Matheus hoje tu deve estar gostando do Mauro, que ele tem tudo. É PPO, PDC. Claro. O Matheus adora essas coisas, mano. O nosso é CVP, como é que é lá? Simpa, SPP, né? Bom, Mauro, legal esse negócio. Mas, só que agora eu vi umas coisas na cabeça, assim, Mauro, que eu vejo assim, ó, que a tua profissão, eu falo, é pra qualquer lugar, Matheus. Nós precisamos do Mauro aqui dentro. Eu falei assim, ele vai sair daqui, ele vai fazer a consultoria pra nós. Não, isso aí já é certo que nós vamos ter que ter o Mauro aqui, porque... E eu falo às vezes assim, Mauro, dentro da casa da gente. É aquela história, mano, vou sair de manhã cedo, né? Pô, ou vou viajar amanhã eu tenho que ser 5 da manhã. Já pensou acordar às 4, ter que fazer minha mala? Eu vou lá, sair de manhã. Agora, onde é que eu botei a chave da caminhonete?
Né? Tá, porque eu sempre tenho... tem que ter o lugar, né, Mauro? Lá que tu vai lá. Eu lembro, o dia que a gente foi viajar, você... Cadê minha mala? Cadê minha mala? É. Tava doido, ela tava no carro. Tava no carro. Esse aí já é outro detalhe. Mas eu digo assim, dentro de casa. Primeiros sinais. Esse aí é o sinal da demência, quase, né, Matheus? Tem pouca coisa na cabeça. Tem pouca. Mas eu acho interessante, assim, bom, se eu sei onde é que tá minha meia, sei onde é que tá minha botina, sei onde é que tá meu canivete, pô, talvez eu demorar meia hora pra me vestir, eu me visto em 5 minutos. Aí eu posso atender mais uma pessoa, talvez, né, Matheus? Então... É o pensamento Lean, é o Lean Ticket é isso que fala justamente no Lean. É pensar Lean. O Lean é uma filosofia. E quando a gente consegue incorporar isso, vou dar um exemplo. O Thales, que me perdoe, meu guri. Eu fico puto da vida quando ele está com o celular na mão e vai levar o prato, depois volta na pia, né? Depois volta para pegar o talher e vai lá. Nossa, 2 viagens, você perdeu. Você podia fazer em metade do tempo, reduzir 100% do desperdício. Até podia olhar mais o celular, ia ganhar um tempo para olhar mais o celular. Enfim, mas isso começa, eu vou em restaurante, quando eu vejo que os temperos estão longe da salada, isso para mim não faz sentido, isso me incomoda. Né? Mas é o pensamento Lean. Então, tudo, por exemplo, eu estou dizendo, se eu vejo um cara andando, eu pergunto, a minha primeira pergunta, mas por que ele está andando? Qual o motivo? Né? Tu já conheceu alguém assim, né, Matheus? Mas é verdade, mas se todo mundo... tanto é que muitas fábricas que eu atendia na época do Senai, principalmente, os caras me chamavam, lá vem o agrega. Porque eu perguntava, tu tá agregando valor? E não tava. Aí eles se ligavam, e que desperdício é esse? Aí, porque eu explicava, dava as palestras explicando, né, quais eram os desperdícios do Lean. E as pessoas precisam entender isso. Elas precisam entender que elas têm que ser produtivas. Se elas não estão sendo produtivas, não é a fazenda que está errada, é ele que está errado. Então eu falo sempre, moço, se você não tem o que fazer por alguma falha da liderança, procure eles. Moço, e aí, eu terminei. O que é que eu faço agora? Entendeu? Isso que para mim, o mais importante é que as pessoas, todas as pessoas que estão na fazenda, pensem dessa forma, pensem Lean. Pensem de uma forma que eles estão ali para agregar valor. Moço, ninguém gosta de ter o dia de desperdício. Eu vou vir hoje trabalhar, eu vou ficar fazendo retrabalho. Ou então vou fazer de novo algo que já foi feito. Todo mundo gosta de fazer as coisas certas, né? E isso depende dos planejamentos, dos gestores. Não, eu volto a dizer, as últimas pessoas que a gente tem que buscar como culpados são a mão de obra, digamos, de chão de fábrica, os operadores, os braçais nas fazendas. Porque o erro está na gestão. É óbvio, não tem para onde correr. Falando desse assunto, Mauro, se você pudesse falar assim, os maiores erros que os gestores geralmente cometem nem percebem que estão cometendo. Gestor de gerente ou gestor dentro de uma fábrica, talvez, que o cara não enxerga. Porque geralmente o cara está fazendo errado porque ele não está... Ele acha que está fazendo certo ainda no final das contas, né? O principal é a falta de feedback. Os caras não dão feedback. Isso me incomoda. Eu já vi em fazendas que eu atendi erros sendo cometidos. O cara, sei lá, cometeu um erro lá, bateu, derrubou um murozinho. Manda embora. Manda embora. O cara foi embora, tá bom. Aí, é aquilo que eu falei. Ou pior, o cara bateu e falou, foi sem querer e não fala nada também. Pois é, mas então chama o cara, entendeu? Ou um erro de alguma coisa. Eu acho o seguinte, primeiro passo, como a gente falou lá, o cara é um cara comprometido, proativo, o cara tem futuro, moço, chama esse cara para conversar. Se você já... mas sabe qual é o maior? Agora que me lembrei, qual é o maior erro? É a contratação. Às vezes nem se conversa com o cara. Pega a dica de um operador, não, traga o operador lá. E joga o cara em cima do trator, nem fala, nem os horários da fazenda, sabe? Nem sabe que é um gerente, muitas vezes. Porque foi uma indicação, chegou lá, passou na cidade, assinou os documentos, vem lá. O gestor não sabe quando é que vence o período de experiência para poder dar um feedback e saber se ele vai ficar ou não vai ficar. Aí muitas vezes passou os 3 meses, 2 semanas depois, o cara manda embora. Aí tu já tem todo um custo desnecessário, sim. né? Então, na minha opinião, eu acho que o que passa despercebido na gestão das fazendas e, em geral, é justamente a cultura do feedback. É uma ferramenta do Lean também, que a gente, inclusive, ensina, né? Como é que se dá um feedback? Né? Qual é a forma correta? E outra, os gestores precisam buscar. Hoje, cara, só não busca conhecimento quem não quer. Tem tanto vídeo, tanta gente boa sobre liderança na internet. Aí as pessoas, às vezes, ficam focando em outras coisas e esquecem disso,
né? Existem pessoas muito, muito legais que reconhecem que não tem essa qualidade de gestão e falam, Mauro, eu preciso de ajuda, velho. Tu tem alguma dica de como é que eu posso fazer? Moço, eu sempre falo, a gente tem o maior prazer em ajudar quem quer ser ajudado. Né? E muitas vezes as pessoas não querem ser ajudadas. Ô Mauro, do mesmo jeito que os gestores não enxergam algumas coisas, os funcionários também não. Ou talvez eles até enxergam que está acontecendo alguma coisa errada. Qual que é a dica que você dá? Qual que é o jeito certo do funcionário chegar no gestor e dar, ó, cara, não estou sabendo o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer? Ou tipo assim, ó, você não está sendo líder, você está sendo chefe. Como que o funcionário faz isso pro cara acima dele? Que é um... Para dar uma dica, né? Que é o maior problema, o cara tem muito medo às vezes de falar, né? Exatamente. Cara, eu acho que o primeiro passo, depende muito de cada pessoa, né? Se o funcionário tiver a habilidade de chamar, moço, eu queria conversar com o senhor, mas queria que fosse em particular. Aí falava, por exemplo, vou dar um exemplo, ontem o senhor acabou gritando aí na frente de todo mundo, me senti muito chateado com isso aí. Se o senhor puder, eu peço que não faça mais isso, ou então me chame num canto e me fala que eu tenho a maior vontade de aprender a fazer as coisas corretas, mas desse jeito aí eu só tomei um xingão e nem sei o que eu tenho que fazer. Então abre o olho, o próprio funcionário, porque assim, não adianta também ficar num lugar que ele não está sendo feliz, que não está sendo bom para ele, que está desgastando, que está fazendo mal. Também não adianta. Então, eu sou da seguinte opinião. Resolva o seu problema, seja ele com quem for. Chama o cara para conversar. O diálogo é a melhor solução para qualquer desavença, para qualquer desentendimento. Chama e conversa. Eu sugiro que as pessoas procurem o seu superior e falem, ó, isso aqui está me incomodando demais. E, Mauro, eu sempre falei assim, como eu já fui, vamos falar assim, já tive chefe ou líder, sei lá, vamos pensar, teve alguém acima de mim e já teve pessoas abaixo. Subordinados, isso. E eu sempre falava isso assim, ó, escolha uma dica, talvez, Matheus, Mauro, assim, ó. Vamos lá, eu tenho que falar com o Matheus. Eu não vou lá pedir pro Matheus um negócio que ele falar, a hora que o Matheus tá atucanado, tá com problema, tá brabo. Atucanado, né? Cara, nunca mais ouvi essa palavra. Atucanado é coisa de fala umas gauchadas de vez em quando. E nesse dia eu cheguei na fazenda, moço, mas não sei como é que nós vamos controlar esses inso. E o cara, isso mesmo. Eu acho que é inso. Isso. Né? Picão, guaxumba. Não, vamos falar do picão resistente lá do nosso amigo. O YouTube vai bloquear. Vai bloquear. Aí, mas então assim, ó, entenda, né? Perceba, tenha sensibilidade, tanto o gestor quanto o subordinado, né? Às vezes tem as horas, porque vai me pedir, aumenta a hora que eu tô colhendo mal, que choveu, faz 5 dias, não consigo entrar na lavoura, né? Não sei, sei lá, tô brabo por alguma coisa. Então, ache, né, um momento, isso, né? Que daí a tua probabilidade de ser escutado ou isso é de qualquer forma, né? Tanto do gestor quanto do funcionário. Isso serve pra vida toda da gente, né? Só, né? No dia a dia. Por isso, Mauro, que eu acho legal é o tal da programação neurolinguística também, sabe? Falar um pouquinho entender um pouquinho isso aí. Deixa eu pôr um fogo aqui na conversa, então, para deixar um pouco mais difícil. E quando a gente chega numa fazenda e tem muito, você acabou comentando já, tem algum parente, tem um gerente lá de 40 anos, ou um funcionário de 30 anos, um cuidador de uma casa que às vezes manda mais que o gerente, porque quando nasceu lá dentro da fazenda, alguma coisa assim. Como lidar com essas pessoas que têm alguma sensibilidade mais crítica, como parentesco ou pessoas muito velhas ali na fazenda, com e que não um histórico querem muito... aumentar a produtividade. Vamos pensar, porque às vezes tem pessoas velhas lá dentro que querem, né, Matheus? Que querem aprender, ou só faltava alguém, né? Mas tipo aquela pessoa, vamos mudar. Não, isso não dá certo. Mauro, como é que faz isso, né? Qual que é a maneira de enxergar esse... Agora foi golpe baixo da bexiga, viu? Mas assim, cara, com todas, e outra, em todas as fazendas praticamente que eu estou atendendo e que eu atendi, enfim, tem esse tipo de situação. Isso tem um lado bom e o lado que a gente às vezes não consegue resolver. Não vou falar que é um lado ruim, né? Mas é um lado mais complexo. Mas o primeiro passo, eu sempre falo, primeiro com o dono da fazenda, né? Sobre as pessoas que estão aí, qual é a importância, qual é o apego, qual é o valor sentimental que essa pessoa tem, né? E a gente sabe, tem gente que abriu área quando o cara tinha 100 hectares e está lá até hoje. E hoje tem 11 mil hectares e está lá, né? São operadores, muita gente às vezes não tem nem o conhecimento da escrita,
né? Porque se criaram ali, estão até hoje. E aí, porque agora está chegando um jeito novo de fazer as coisas, vamos descartar? De jeito nenhum. Então, a primeira coisa, eu converso sempre com os proprietários, com os donos, com a família, né, que está gerindo ali, sobre aquela pessoa, como é que está sendo. Muitas vezes, a decisão já está tomada, que não querem mais determinada pessoa lá. O que falta é chegar alguém e encorajar. Gente, vai ter que ter um rompimento, essa dor vai ter que acontecer. Não tem para onde correr. Porque a pessoa realmente não quer. Porque eu também já conversei com a pessoa. Eu converso com os donos e depois eu vou conversar com as pessoas. E aí, qual é o teu plano? Rapaz, eu estou cansado, eu quero ir embora. Eu já tenho minha vida ganha, já consegui minhas casinhas de aluguel. Eu quero seguir, eu já estou cansado disso aqui. Eu não aguento mais lidar com gente. Sim. Cara, é simplesmente ter uma conversa, a fazer um acerto e liberar a pessoa. De novo, uma coisa que o Mauro fala, né? Comunicação. Só não não conversaram. Isso. Ou então não tiveram... Talvez é isso que é o meu papel. É justamente ser como é que eu vou falar? É o intermediário aí, né? A pessoa que faz essa ligação dessa conversa. Faz acontecer essa conversa. Eu não decido nada em relação a isso. Eu dou a minha opinião sobre algumas coisas, né, que realmente não dá para continuar, que nós temos que resolver. E isso é uma coisa complicada, é muito mais psicologia do que técnica. Sim. Então a gente tem que ter a inteligência emocional para lidar com cada situação. Cada caso é um caso. Muitas situações dá uns revertérios, dá enfim, uns desentendimentos. Outros ficam tranquilos, na verdade ambas as partes ficam aliviadas, ufa, era isso que precisava, né? Mas assim, não é fácil, mas a gente precisa lidar com respeito. Eu acho que é o segredo, né, de tudo. E outra, quando a gente fala em liderança, é você ser um líder justo. Isso você que tem é. que ter justiça nas suas decisões. Porque assim, no momento que você não chama a atenção, por exemplo, de alguém que faltou 2 dias e voltou a trabalhar lá, você está sendo muito injusto com aquele resto das pessoas que estão fazendo tudo certo. Perfeito. Tipo, está dando um exemplo que pode fazer qualquer coisa que não acontece nada. Né? Então, é o senso de justiça que tem que ter, inclusive nessas decisões. O cara que tem uma história. E assim, na maioria das vezes que eu atendo os fazendeiros, principalmente, eles são generosos com as pessoas. Sim, exato. Entendeu? Tipo assim, não, o cara sai, mas o cara sai muito bem, né? Passou 30 anos, 29 anos lá. Dúvida. E aí os caras, não, tem o reconhecimento, tipo assim. E, na verdade, eles são amigos, entendeu? Sim. Porque eles viveram muitos momentos da vida. Um é padrinho do filho, não sei o quê. Então tem uma ligação que não vai parar por ali por causa de um desligamento de um cargo da fazenda. Ela continua, é uma amizade muito mais, que tem muito mais valor do que simplesmente uma função na fazenda. E eu vejo mais um gargalo, Mauro, que é a questão da sucessão familiar. Eu acho que dá bastante entrave em algumas fazendas, algumas acontecem de forma natural, mas você tem alguma dica, algum cuidado que as pessoas têm que ter ali em relação a isso? Quando os filhos começam a entrar, os primos, né? Às vezes são vários irmãos, né? Entrando nessa questão de sucessão e a questão da produtividade se manter alta na fazenda? Aí, tipo, tu deixou tudo pro final, né? Cara, mas tá acabando. Caramba, isso aí é uma situação bem complexa e vai variar de família para família. Vai variar do jeito que foi criado. Tem uma série de variáveis, mas assim, que não é fácil, não é. Mas é como eu te falei, a gente tem que levar da forma mais leve possível. Então, outra situação. Eu promovo muita reunião entre eles, justamente para conversar. Fala aí o que tu me falou aí naquele dia. Fala agora aqui para todo mundo entender o que se fica chateado, sabe? Porque é o seguinte, o pai fez a vida toda, muitas vezes chegou aqui com 30, 40 anos, hoje está com 50, 60, 65, 70... E fez a vida toda daquele jeito. Não, eu espalho o gesso a cada 2 anos, o calcário, não sei o quê. Não sei porque esses guri agora fica aí, só porque Leandro fica falando e não sei o quê. E o Leandro é culpado também. E aí cria uma certa discussão, porque a metodologia, a forma de fazer as coisas não era assim. A tecnologia não era como é hoje, né? Então gera uma desavença nessas situações. E aí os filhos muitas vezes estão querendo assumir, mas o pai corta as asas, aí o filho, não quero mais não, quer sair. Então tem muita situação de conflitos, né?
Mas é uma família. Então, dentro da minha função nas fazendas, é justamente eu tento harmonizar. Eu uso essa palavra. Gente, a gente tem que trabalhar em harmonia. Perfeito. Nós não podemos ficar nesse choque o tempo inteiro, porque isso só prejudica a fazenda. E vai... Outra coisa, o reflexo vai para os funcionários. Exato. Não pensa que os caras não percebem isso, não. Percebe tudo. Tudo, entendeu? Por isso que falo, o que está aqui por baixo é reflexo da harmonia aqui da gestão. Então, quando a gente fala lá, volta aqui no Tiago e no Miguel, lá no Rentes e o Leonildo, existe uma harmonia. Ah, não tem desavença? Tem. Diferença de ideias? Tem, muitas vezes, debate, mas são entre eles lá. Aqui, ó, tá todo mundo entendendo que está tudo na paz. Toma-se uma decisão, passa-se a decisão para os funcionários de uma forma harmônica, não precisa criar conflito. Sim. Né? Então, essa é uma grande diferença, a gente conseguir harmonizar esses conflitos que existem e não vão deixar de existir, porque é difícil. Eu fico me colocando na posição do fazendeiro lá, que chegou aqui, abriu área, não sei o quê, sempre foi dono, falava, ele que mandava em tudo, como falam, né? E agora, de certa forma, não apita mais em nada. Isso é desesperador, pô, para a pessoa. Então, tem que deixar alguma coisa para que ele também tome suas decisões. Exato. Né? Então, tem que ter um equilíbrio. Vamos passando devagarzinho. Aí... E a desavença, Matheus, a não concordância com tudo, ela é salutar. Porque se a gente concordar com tudo, então nós estamos colhendo, podemos estar colhendo 80 sacos por hectare, mas se nós estamos só concordando, nós vamos continuar colhendo 80 e o potencial é maior. Então, de vez em quando, aquela história do pensamento diferente, só que a gente tem que ter uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, né? Assim, o tal do controle inibitório. Você tem que se controlar, você tem que ter, é difícil muitas vezes para um ou para outro, sim, mas de sentar e de novo, Mauro, uma coisa que eu não esqueço, lá no Maranhão, quando a gente tentou fazer um trabalho lá, né? E nem sempre dá certo, né, Matheus? A gente também tem nossas perdas, mas tu falava muito, é comunicação. Se tu tinha que resumir tudo, mano, eu aprendi isso contigo, Mauro, lá. Assim, ó, não, o segredo das coisas é se comunicar, é falar com as pessoas, então, da maneira, com educação, né? A gente aprende a se controlar em algumas coisas, vai errando e tal, mas a comunicação é o segredo do negócio. Porque no final das contas, mano, todo mundo quer colher sem saco, vamos botar assim, não, quer colher 80, quer colher bem, quer viver bem, né? Quer ter seu dinheiro, então, né? Só que às vezes essa história aí, né, de acertar, e às vezes também, né, essa quebra, né, vamos pensar assim, ó, de ciclos, né, de pessoas, de ciclos de processos, né, ela tem que mudar, né, Mauro? Não tem jeito, né? Não... A única coisa que eu entendo, Mauro, e eu acho que caso contigo é assim, ó, né, para ter resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Isso, não tem pra onde correr. Quer fazer a mesma coisa, vai ter resultado diferente. E você comentou comigo um dia que nós estávamos conversando ali embaixo, que a primeira pergunta que você faz, né, é se a pessoa quer. Isso. É o primeiro ponto. Se ela não quer, não adianta a gente tentar Matheus, forçar nada. Eu fiz acorde de manhã. Eu comecei a reunião 10 para 7 com 2 pessoas até agora, né? E daí lá, não sei o que. Eu disse, cara, você quer? Você tem que querer colher 100 sacas. Você tem que querer ter 100% da braquiária, a tua lavoura 100% com braquiária. Né? Você tem que querer colher 450 roubos de algodão. Se você não quiser isso, não tem santo que faça. Não tem nada, né? Então, acho que daí vem muito disso que o Mauro faz. E parte daquele princípio, né? O que a mente consegue imaginar, você consegue realizar. Perfeito. E aí, se a pessoa não quer, ou tem dúvida, eu acho que vai dar... Vou contar uma coisa. Eu tenho uma proposta eu fiz uma proposta para uma empresa para o ano que vem, que antes de fazer a proposta, eu chamei o filho e perguntei, você tem certeza que a sua mãe vai querer também que você entre na... Porque assim, quando eu falo isso, é porque a gente conhece mais ou menos como é que funciona, e se a pessoa realmente não quiser fazer aquilo acontecer, não adianta eu também perder meu tempo, porque é frustrante para o consultor. Sim. E querendo ou não, tu sabe. Antes da melhora, vem a dor primeiro. Vem muita dor. Não é fácil mudar. Matheus, é que nem nós estamos aqui agora, né? Todo mundo fala, não, agora a Raiz da Solução está no Brasil inteiro, né? Nós temos o nosso podcast, nós temos curso, temos mentoria, temos consultoria, temos tudo. Isso assim foi passo de mágica. Não foi, né, Mauro? Quanto estudo, quanta coisa, Quantos anos? crítica, quantos anos, quanta experiência. E a coragem? E a coragem. E eu saí do Senai? Então. Minha mãe nem soube, porque se ela soubesse, eu não saía. Na bichinha lá no sul. Eu saí do Senai quando eu estava aqui bem. Eu disse, mãe, ó, eu saí do Senai, eu tô bem. Porque ela, na cabeça dela, mas, era mano, loucura. eu falo, tudo isso é estratégia? Sim. Né? Então, vamos lá. A gente tem que ter a teoria, tem que ter a psicologia e tem que ter a estratégia. Isso. Né? Tudo é assim. Como é que eu vou querer que
determinadas coisas funcionem se eu não faço uma estratégia. Exato. Eu falo até de vez em quando, a gente tem uma pessoa dentro da fazenda que está acabando com todo o processo. A gente tem que tirar ela, não é tirar, não, então vai embora. Não, às vezes tem que montar uma estratégia. E não é aquela coisa assim, capciosa, né? Tipo assim, maldosa. Não é, a gente sabe, mas a gente tem que montar uma estratégia para que tudo saia em harmonia. Exatamente. Eu acho que isso aí vem... eu falo que hoje a profissão do Mauro, nesse sentido, o que ele faz no trabalho dele, rapaz, é muito, muito importante, Mauro. Assim, ó, de trabalhar isso. Eu conheço um cara que a gente vai visitar um dia, Matheus, que ele tem uma psicóloga dentro da fazenda. Eu queria perguntar pro Mauro se ele já tem um curso, né? Senão nós vamos lançar ele. Não, mas isso é certo, né? Primeiro, vamos lá. Então, para o pessoal saber, o Mauro vai estar dentro da Raiz da Solução dando aula agora, já na turma 3, né, Matheus? Vai dar uma aula. Vai dar uma aula sobre isso aí. E se Deus quiser, logo, né? Eu falo assim, ó, todo o conhecimento do Mauro, de novo, ele representa muitas sacas de soja, muitas sacas de milho, muitas arrobas de algodão, né? Muita tonelada de cana, né? Saco de café, o que você queira, né? Porque essa produtividade, de novo, né? Eu falo assim, é como nitrogênio, fósforo, sabe? Esse trabalho, e é por isso que a gente está com o Mauro aqui. Não é assim para a gente estar mais um número. Não, é porque realmente faz a diferença, Mauro. Sim. Né? E, de novo, a gente precisa de muitos Mauros. Muitos né? Mauros. Então, é por isso que a gente trouxe o Mauro para dentro da Raiz. Se Deus quiser, um dia o Mauro vai ter o curso dele, porque tem que ter mais pessoas com esse conhecimento, Mauro. E quando tem pessoas que têm esse sentimento, têm esse feeling, têm essa maneira de comunicar e de ensinar, né? Vamos pensar assim, eu acho que é talvez o legado que fique, né, Mauro? Não é só dinheiro, a gente fala sempre, Mauro, aqui dentro da Raiz da Solução, assim, se ganha dinheiro por consequência das coisas, mas o legado que vai ficar. Vamos pensar essas fazendas que nós atendemos hoje, que mudaram. Se nós formos embora amanhã, a gente vai deixar um legado, né? E eu falo sempre assim, a fazenda que eu fiquei 10 anos de gerente, Matheus, hoje o cara que dizia que não era dono de fazenda, ele é o gerente da fazenda e tá todo mundo lá, Mauro. Pois é. Entende? Então é isso que eu falo, que isso tem, para mim, tem muita importância, eu sei que para você tem. E indo, acho que agora pro final, né, Leandro? A gente sempre faz uma pergunta do desaprender para aprender. Então, Mauro, se você tiver alguma coisa nos últimos anos ou que você teve que aprender de novo, desaprender um jeito antigo de fazer para aprender de novo, se você pudesse compartilhar com nós aí, com a galera. Cara, eu acho que a coisa assim que eu aprendi já um pouco antes de vir para o agro, né, quando eu comecei realmente a ser consultor, né, antes para mim era método, metodologia, tempos e movimentos, as ferramentas eram o que me regiam, digamos assim. E aí eu fui aos poucos entendendo que não adianta você ter uma metodologia, você ter tudo isso, se você não souber convencer a pessoa que tem que se fazer isso, né? E principalmente agora no agro. Então nós temos pessoas que têm uma cultura, principalmente a gauchada, eu também sou, eu sei como é que é, né? De ser troncudo, que não sei o quê. Então a gente precisa primeiro entender a pessoa para saber quais das ferramentas, qual é o momento de eu colocar cada uma das mudanças. Não adianta eu chegar lá com aquela receita certinha para aquela fazenda que não vai dar certo. É entender a fazenda, por isso que eu vivo a fazenda, né? Quando eu atendo, normalmente eu passo uma noite, durmo lá na fazenda, entendo de manhã, acordo, vejo como é que é o café da manhã. Eu entendo a rotina da fazenda para entender o que eu posso fazer a cada momento. Então, eu desaprendi, digamos assim, que existe uma regra de processos. Eu preciso entender a fazenda para que a gente consiga aplicar, adaptar, conversar, ver quem é dentre os funcionários que eu quero que tenha influência. Enfim, é uma série de coisas que são variáveis que vão fazer com que eu atue de certa forma ou não, né, naquela fazenda. Com as mesmas ferramentas, só que em momentos diferentes. Perfeito. Eu acho que dá para, Matheus, entender o que o Mauro falou. Assim, lá na indústria, às vezes tu pode até ter o robô que parafusa o carro. Né? É um processo lá, que aquilo, a montagem do carro é aquilo lá e pronto. Nada vai acontecer. Dentro do agro tem isso, mas tem as pessoas, tem choveu, não choveu,
Tem várias coisas que, né, você teve que entender que além do processo, tem as variáveis. Tu falou uma coisa importante que logo que eu cheguei lá no Leonildo, você vai lembrar. Ele me disse, a diferença aqui é que nem tudo que tu planeja tu consegue fazer. Porque, tem um homem lá em cima que às vezes manda uma chuva ou às vezes não chove quando tu precisa. Então não adianta, é diferente da indústria. Mas tu vai perceber. Leonildo, eu já percebi. É sério, isso é muito importante. Exatamente. Mas legal. Não, ficou top essa desaprender aí, Mauro, porque eu vejo assim, é justamente isso, né? O agro, e Mauro, por isso que eu sou apaixonado por isso. Eu também. Porque nunca tem um dia igual ao outro. Né? Tu pode planejar ir lá fazer a mesma cauda pro avião, você vai fazer não sei o que. O cara chega, ele estaciona, não é do mesmo jeito, às vezes fica mais pra lá, mais pra cá. Aí chove, não chove. Vai armar a nuvem lá, vai chover, não vai chover, tu tem que parar, não tem. Não é aquela história assim, não, começa às 8, para meio-dia, começa às 2, para às 6. Né? Não é isso. E pra mim, hoje, é que eu falo assim, sei lá, não sei, 30 e tantos anos aí, desde que nasci, né? Eu falo assim, nunca então é tipo teve... 60 quase. Uma boa ideia, Matheus. 51. Então, mas é exatamente isso, né? A gente aprender, a gente vai aprendendo todo dia, né? Vai se e fazendo o que gosta. Fazendo o que gosta. Hoje eu saí de casa, tava meu sogro lá e ele perguntou, é massa que você fica viajando, não sei o que. Ele diz, eu vivo de férias. Como assim? Ele falou, como assim? Sim, porque eu faço o que eu amo. Então eu vivo de férias. Oi, gostoso. Né? Bom isso demais. Aí. Mauro, queria agradecer, para mim, um dos melhores episódios. Geralmente eu tô falando muito isso, mas é um ponto fora da curva que geralmente a gente não fala muito, né? Que é essa questão de gestão, de fazendas, de pessoas. Mas a gente sabe que sem as pessoas nada acontece. Então, agradecer imensamente a participação aí, o topar dar uma aula com a gente dentro da Raiz da Solução e no futuro aí criar um curso aí porque eu acredito que a demanda vai vir muito grande e nós precisamos especializar as pessoas para atender essa demanda. E eu não conheço outra pessoa que faz esse sistema enxuto dentro do agro. Então, acredito que você vai ser o nome mais forte aí do Brasil nessa questão. E aí, aproveito para você deixar uma mensagem final, aí depois o Leandro finaliza. E falar seu Instagram, quem quiser entrar em contato, alguma telefone, o que quiser, você quiser. Fica à vontade aí. Não, tranquilo. Sim, primeiro eu, né, que tenho que agradecer a vocês. Vocês tiveram a ideia lá atrás de fazer a Raiz da Solução ser realmente uma solução. A gente estava falando antes, quantas pessoas que realmente precisavam disso, né? E do mesmo jeito, como eu falei, casou, nós não tínhamos combinado, nunca nem se conhecia. A gente se conheceu lá na fazenda, no Rentes, na verdade, né? E eu também tive justamente esse insight de vir para o agro, né? E hoje é gratificante eu poder estar ao lado de vocês, já dois consagrados, digamos assim, do agro, e fazendo parte aqui desse podcast. Então, obrigado a vocês dois, de verdade, né? A Raiz em si. E quem quiser me seguir é Mauro Stefani Lin, né? No Instagram, né? E lá também você vai conseguir meu telefone se precisar conversar e a gente vai alinhando. E realmente a aula, acho que é no início de setembro, nós vamos dar uma aula mostrando na prática algumas coisas que a gente falou aqui. E a ideia é que a gente seja parceiro mesmo e Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Então, muito grato. Viu? Não, mano, beleza, cara. Eu, assim, é de coração mesmo, assim, não só por estar aqui com a gente hoje, mas o tanto que você me ajuda nas fazendas que a gente está junto. E por isso que eu falo sempre onde é que eu vou, eu tento levar o Mauro junto, porque eu sei que esse processo todo é muito importante, Mauro, sabe? Então, de novo, eu falo assim, esse dia eu falei pro Matheus, a gente tá tão abençoado, Mauro, assim, a Raiz da Solução de forma geral, que cada dia coloca pessoas boas com a gente, tira as ruins, né? Ele tá fazendo assim, eu sei que tem muita gente que não crê nisso, mas eu creio, porque tem algumas pessoas que entram e saem, né? E tá tudo certinho, sabe, Mauro? Então, você com certeza, eu falo assim, é uma bênção de Deus com a gente aqui, porque vai ajudar muito, não só a nossa empresa, mas como as outras pessoas. Que hoje é o maior legado que a gente quer, o objetivo maior nosso da Raiz da Solução é ajudar os agricultores. Né? Ajudar nosso país, cara. Eu sou um patriota, assim, eu quero. Nosso país ele é muito poderoso, as pessoas têm que entender que nós somos poderosos, no sentido não de prepotência, nem de nada. Nós somos bons agricultores, nós cuidamos do meio ambiente, o agro tem famílias, né, com seus problemas e tal, mas isso é tudo família, Mauro. Então, né, eu queria te agradecer de novo por aceitar estar aqui,
né? Gastar seu tempo, que hoje já é bem precioso com a gente, né? E Mauro, assim, aquele legado de passar isso para os outros, compartilhar. Né? Porque eu sei, assim, tem pessoas que dizem, mas eu sei isso aqui, eu não vou contar tudo, porque daí eu não vou ter meu trabalho. Rapaz, quanto mais a gente compartilha, mais trabalho a gente tem, Matheus. Exato. Né? Então, Mauro, eu sei que você é essa pessoa do bem e a gente está se cercando de pessoas do bem. Então, obrigado mesmo, né? Por tudo, por estar aqui, por continuar com a gente e vamos ver onde é que a gente vai chegar. Vai parar. E aquela história, fazer de forma simples, Do jeito certo. Então, Mauro, brigadão, né, Matheus? Então, para finalizar, Bora pra lida!